Bom, pessoal, então como eu mencionei no final do outro vídeo, nesse vídeo aqui a gente vai estar trabalhando uma introdução, né, um pouquinho de estatística espacial, que também é conhecida como geoestatística, tá? Então, a análise espacial, né, ela permite que a gente avalie, né, entenda, né, tenha uma compreensão da distribuição de fenômenos que eles ocorrem em uma dada região geográfica, tá? Esse tipo de análise, né, uma análise espacial, ela permite a gente descrever, né, e visualizar distribuições espaciais, né, através, né, descobrindo padrões de associação espacial, né, que são conhecidos como clusters, ou analisar instabilidades espaciais, né, identificando situações atípicas, que são conhecidas como outliers, tá? A estatística espacial, ela nada mais é do que um conjunto de técnicas, né, de análise aí geográfica que utiliza métodos quantitativos para caracterizar o fenômeno que a gente está estudando, tá? Elas incluem aí, então, métodos estatísticos que procuram descrever a variação espacial do fenômeno em estudo a partir de amostras disponíveis. Então, a estatística espacial, né, no nosso caso, ela vai permitir a gente atribuir valores em locais que a gente não tem, com base em uma amostra que a gente tem coletada, né? Seja aí uma coleta a campo ou dados que a gente tem disponível, tá? Então, aqui existem alguns tipos de análise, né? Alguns tipos de estatística que são baseadas principalmente em distribuição de pontos, análise espacial de superfície e análise de padrões de área, tá? Aqui são os mesmos tipos, tá? Então, a distribuição de pontos, né, que é um dos métodos de análise, ele permite a gente avaliar uns tipos de dados que são eventos localizados, tá? Algum exemplo de eventos localizados são aí focos de queimadas, e aí a partir de um problema que a gente busca solucionar nesse caso é o padrão, a determinação de padrão, tá? Então, o que seria isso, né, da distribuição de pontos? Então, nesse caso nosso aqui, identificar o padrão dos focos de queimada, tá? Nesse nosso exemplo, que seria a partir da aplicação, né, de um método de análise de distribuição de pontos. Análise de superfície, ela, em geral, é através de amostras de campos, ou também pode ser através de dados coletados, né, aí por estações meteorológicas, né, que são alguns exemplos, né, ou algum tipo de estação que faz medida em campo, tá? É, Aí um dos exemplos é a temperatura e o problema, né, que a gente resolve é uma interpolação de superfície. Então, por exemplo, nesse caso, a partir de dados, né, de estações ou dados coletados em campo, para alguns pontos, a gente consegue interpolar, né, os dados para representar toda uma área, tá? Então, vamos dizer que a gente tenha, sei lá, 3 pontos coletados de temperatura em um dado local, a gente consegue então gerar uma superfície de análise com dados contínuos, tá? Contínuos espacialmente, que eu quero dizer, tá bom? E análise de padrões de área, tá? Esse daqui a gente não vai trabalhar na disciplina, mas eu posso passar alguns dados para vocês também, tá? Eles buscam uns tipos, né, de dados que a gente procura identificar são entidades e atributos, tá? Um exemplo daqui são dados censitários e o problema que a gente busca resolver são agrupamentos. Através desse tipo de análise de padrão de área, a gente pode ver, por exemplo, se os dados eles se encontram em cluster, né, ou agrupados, né, se os dados eles estão agrupados, estatisticamente agrupados, ou se eles são formados de outliers, tá? Se os dados eles não estão agrupados. Aí a gente pode analisar se um dado com valor alto ele é agrupado com outro valor alto, se um dado de valor alto é agrupado com um dado de valor baixo, enfim, isso é algumas coisas que essa análise de padrão de área permite. Se alguém de vocês tiver interesse, eu posso passar algum material sobre isso, tá bom? Mas na disciplina a gente não vai entrar nessa parte de análise através de padrões de área, tá? Então, aqui a primeira parte que a gente vai trabalhar é a distribuição de pontos, tá?
Então, a característica desses dados, né, é que a localização ela não está associada a valores, né, como eu mencionei anteriormente, é, as queimadas, né, então a gente tem apenas a ocorrência dos eventos considerados. Então, por exemplo, a gente vai ter vários focos de queimada, tá? Então, aquele valor ele não tem um peso, né, que a gente chama um Z, né, um peso. Ele não existe uma intensidade de queimada, ele é só um foco, entendeu? Então, deste modo, a dimensão das medidas é zero, não interessa a intensidade do fogo. E as medidas válidas na distribuição de pontos são o número de ocorrências do padrão, né? Nesse caso nosso aqui que eu digo das queimadas, por exemplo, um foco, 2 focos, 10 focos, esse é o nosso interesse. E, é claro, a localização geográfica desses focos, tá bom? Então, aqui, voltando às características, né, a distribuição dessas características pontuais ela pode ser descrita através da frequência, né, como eu disse, 1, 10 focos, 20 focos, através da densidade, né, 20 focos por quilômetro quadrado, centro geométrico, dispersão espacial, através do arranjo espacial. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né, das representações pontuais que podem ser caracterizadas. Por exemplo, o índice de mortalidade, tá? A gente vai representar a quantidade, né, de mortes, ocorrência de doenças, a localização de espécies vegetais, focos de queimada. Aí ele também é aplicado em diversas disciplinas, né? É multidisciplinar, pode ser aplicado dentro da epidemiologia, né? Se a gente avalia a localização de ocorrências de doenças, dentro da sociologia, se a gente avalia a questão criminais, né? Relacionados a crimes, dentro da biologia, se a gente está buscando, por exemplo, avaliar fragmentos ou espécies de interesse, dentro da geografia, né, nos mais diversos atuações, aí, principalmente dentro da análise de fauna, clima, enfim, a geografia permite várias aplicações, tá? E é claro, é multidisciplinar, então todas essas disciplinas com certeza vão estar também relacionadas, tá? Então, através desse método, a gente pretende determinar os eventos, se os eventos, né, eles exibem um padrão sistemático, né, ou se eles estão agrupados de alguma forma, tá? Ou como eles estão agrupados sobre uma dada região, tá? Então, aqui um exemplo, né, que eu venho mencionando. Os focos de queimada. Existe alguma relação, né, algumas perguntas que a gente se faz, né, quando a gente analisa esse tipo de dado. Existe alguma relação com a atividade econômica, né? Então, os focos, eles estão distribuídos ao acaso? Existe alguma relação entre os focos, né, e nesse caso, entre a atividade econômica? Em São Paulo, por exemplo, as queimadas elas ocorrem mais onde se planta cana-de-açúcar, né? Então, a queima da biomassa ela ocorre mais devido aliás, ela ocorre mais em locais de fragmentos florestais, em locais onde são plantados cana-de-açúcar ou troca de pastagem. Então, é isso que é a questão da distribuição dos pontos e da questão do padrão sistemático, tá? E aqui está relacionado também a um pouquinho aos arranjos espaciais, tá? Que a localização desses eventos ele vai permitir que a gente avalie, né? Então, um evento ele pode estar distribuído de forma aleatória, né? De uma forma agrupada e de uma forma regular, tá? Então, isso aí também é uma forma que a gente pode avaliar através, né, dos agrupamentos, tá? Então, na prática, a gente deseja nada mais, nada menos do que identificar esses padrões, né? E como eles ocorrem no espaço. Então, uma das formas, né, de a gente avaliar
representar essa distribuição de pontos, né, através do estimador de Kernel, tá? Que também é conhecido como mapa de Kernel, densidade de kernel, mapa de hotspot, mapa de calor, tem diversos nomes para essa mesma estatística, tá? E essa estatística, ela busca estimar a densidade de um evento, mesmo em regiões onde o processo não tenha gerado nenhuma ocorrência real, tá? Que é aquilo que eu comentei no início da aula. Com base nos eventos, né, que ocorreram, ele vai estipular um valor em um local onde a ocorrência não ocorreu. A ocorrência, não tivemos ocorrência, tá? Que é a ideia, né, por trás dessas avaliações de estatística espacial, tá bom? Então, a partir da ocorrência de eventos em áreas vizinhas, através desse estimador, né, de kernel, é possível avaliar a probabilidade de ocorrência do evento em cada unidade de área analisada. Que unidade de área é quilômetro quadrado, hectare, enfim, tá? Então, o estimador de kernel ele baseia-se na contagem de eventos dentro de um raio, e essa contagem ela é ponderada pela distância de cada evento ao ponto de referência através de uma função de suavização, tá? Que é uma função denominada de função kernel. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de como isso funciona, tá? Então, a partir de um dado ponto, a gente estipula um raio, tá? Que ele é um raio que ele é fixo, que vai avaliar todos os pontos. Então, a partir desse ponto, ele, com base no raio, né, ele vai avaliar a densidade, a contagem de eventos dentro, né, desse raio, tá bom? E aqui a gente avalia aqui, né, a equação, que seria então a questão do raio, tá? E a distância entre um dado ponto. E toda essa parte da equação ela é ponderada através, né, dessa função que a gente denomina de função kernel, tá? Essa função kernel a gente vai ver aqui que existem diversas funções, tá bom? Cada função ela varia de acordo com o tipo do dado, tá? Na verdade, não varia com o tipo do dado. Cada dado, né, um tipo de dado, ele vai necessitar de uma função de kernel que melhor se adapta a ela, tá? Que melhor se adeque ao dado, tá? Então, quanto mais a gente tiver os dados sendo representados por esse kernel, melhor é para estimar o dado, tá? Existem, então, aqui, como a gente pode ver, diversas formas, né, de diversas funções de kernel, e aqui a gente pode ver como que elas são representadas aqui graficamente, cada uma delas, tá? Essa função quártica aqui é uma função muito utilizada e ela tem apresentado bons resultados, tá, para diversas abordagens, tá? A gente então observa uma boa representação através dessas função de kernel, tá? Então, é um dos dados que a gente pode, uma das funções que a gente pode estar utilizando. Mas aí, no caso de vocês, tá? É bom vocês verificarem qual é o melhor kernel, ou até mesmo aplicar vários kernels e ver qual o melhor vai representar o seu dado, tá bom? Então, aqui na prática, como que isso funciona, tá? Então, a gente vai ter o dado lá no QGIS, tá? Vamos entrar com o dado pontos, e o kernel ele vai avaliar, então, através do raio, fazer uma contagem dos pontos, né, e ponderar através do kernel. E aqui, com essa grade de kernel, é que ele vai conseguir, né, caracterizar a quantidade de pontos por pixel, tá? Que então a gente vai ter um cenário final, tá? Que é um cenário de saída que vai ser uma matriz, né, no qual a gente vai ter uma contagem, uma densidade de uma determinada variável, tá? Então, essa primeira parte da aula era sobre a densidade de kernel, tá? Então, vamos fazer na prática lá no QGIS esse mapa de calor, tá? Esse mapa de hotspot.
Então, primeiramente, a gente vai inserir um dado que ele é pontual, e lembrando, tá? Ele é um dado pontual e a gente busca avaliar a densidade, busca avaliar, estimar a contagem de de uma determinada variável, tá? Aqui a gente não está buscando saber temperatura, nem nada disso, tá? O que importa aqui, nesse caso, é a ocorrência, tá? Então, vamos lá. Eu vou estar carregando aqui aquele dado que a gente trabalhou no vídeo anterior, tá? Que é o dado de poços. Eu vou trabalhar já com um dado projetado, tá bom? Por que o dado projetado? Porque como a gente vai avaliar essa questão de distância, né? O raio ele vai precisar de um valor métrico. É importante que a gente também tenha o dado uma referência, né, geográfica, um sistema de referência métrico também, tá bom? Então, eu vou inserir aqui o dado que eu já projetei, tá? Este dado, eu projetei ele... Ai, cadê? Eu projetei ele nessa sistema de referência de Lambert, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então tá lá, é aquele mesmo dado que a gente carregou no outro vídeo com os poços, tá? Então aqui é a ocorrência de poços, tá bom? Então aqui só para mostrar para vocês, reprojetar. Então aqui, em reprojetar, eu selecionei aqui a projeção de Lambert. Que seria essa aqui, tá? Que seria essa aqui, tá bom? Que ela representa muito bem aqui a América do Sul. Aí vocês vão me perguntar, por que a gente não usa o SIRGAS do TM? Porque o SIRGAS, né, como eu já disse, ele é baseado no TM lá, naqueles são vários, que considera várias zonas, né, que são divididos lá de acordo com os fusos, que é aqueles 6 graus. Então, lá ele vai avaliar muito bem a cada 6 graus de distância. Então, para grandes regiões, que nem o caso aqui, um país, o Brasil, que pega mais de um fuso, né, que pega mais, no caso de até de 3, acho, fusos, aí a gente precisa utilizar um outro tipo de projeção, nesse caso métrica, que é o que a gente vai utilizar aqui, por isso que a gente está utilizando essa de Lambert, tá? Que ela representa muito bem aí o continente da América do Sul. Então vamos lá, tá? Então vamos lá. Para a gente gerar então um mapa estimativa lá de kernel, um estimador de kernel, a gente vai vir aqui em mapa de calor, tá? Aí aqui selecionar o mapa de calor. Aqui a gente vai selecionar a variável, né, com as ocorrências e a saída aqui. Então a nossa saída, eu vou colocar aqui poços. Vou colocar aqui mapa de calor. Então tá lá. Aqui a gente pode escolher, né, o formato de saída, tá? Eu vou deixar em GeoTIFF, que é um formato matricial, como eu comentei, acho que na nossa segunda ou terceira aula. Aí aqui ele vai pedir o raio, tá? Que é aquilo que eu mencionei lá no slide. Então, aqui ele já dá um valor pré-estabelecido. Dependendo do tamanho do raio que você quer avaliar, que no nosso caso aqui, como é a unidade da camada, a gente sabe que é métrica, então é em metros, tá? Então, aqui eu vou colocar para ele avaliar a cada 10 quilômetros, tá? A partir de um ponto central. Então, eu vou colocar 10.000, né? 10 quilômetros, 10.000. Aqui em avançado eu vou selecionar o tamanho da célula, tá? Eu vou colocar em 1 quilômetro, ou seja, 1.000 aqui, porque a unidade é a mesma unidade da camada que está em metros.
E aqui é a forma de kernel que está relacionado à função que é utilizada para ponderar a equação, tá? Então, eu vou manter essa quártica, que é a que eu comentei, que ela é bastante utilizada, tá? Aqui a gente pode utilizar também um campo para selecionar vários raios, tá? Mas não é o nosso caso. Aqui também o peso para os raios, mas aliás, o peso que é dado para cada campo, tá? Mas eu também não vou selecionar isso, tá? Então aqui é só dar OK. Então ele está lá calculando o mapa de calor. Pode demorar um pouquinho, tá? Ainda mais aqui no nosso caso, que é o Brasil todo, tá? E ele vai gerar um dado matricial, tá? Que a gente consegue observar, tá? Para mudar a cor, é só dar 2 cliques aqui, modificar aqui o tipo de renderização para a banda simples falsa cor, e aqui a gente pode selecionar, então, a cor de interesse. Eu vou colocar essa aqui mesmo, do vermelho para o verde, só que eu vou inverter aqui, para os valores mais altos, para as maiores ocorrências serem representadas para o vermelho, tá? Aqui eu vou modificar para intervalo igual e aumentar o número de classes. E pronto, eu vou clicar aqui em OK. Então, aqui a gente consegue observar os locais que têm a maior ocorrência de poços, tá? De locais onde ocorrem poços, tá? Aqui a gente vê uma grande ocorrência em cidades aqui do Nordeste, tá? Aqui em São Paulo mesmo, a gente observa principalmente aqui em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, aqui em Londrina. Se a gente quiser também, a gente pode colocar aqui o mapa, tá? Dos municípios. Para facilitar também que a gente observe. Clicar aqui 2 vezes. O preenchimento eu vou deixar com opacidade 0% e dar OK aqui. Então tá lá, a gente consegue observar aqui os locais com as maiores ocorrências, né, de poços, tá? Aqui então a gente observa aqui que Londrina, né, tem uma alta ocorrência, né? Aqui essa outra cidade que é Maringá também tem uma alta ocorrência de poços, enfim, Cianorte. Então, essa é uma dos resultados, né, que o kernel permite, tá? Avaliar a ocorrência de uma dada variável que demonstra apenas um valor de ocorrência por si só, né? Então, ele não demonstra um valor da variável, tá? Mas sim a ocorrência, né? A contagem da ocorrência, tá? Então, esse daqui é um dos dados que eu queria mostrar agora, tá? Bom, antes de ir para a próxima parte da aula, eu queria deixar mais claro aqui. Então, para deixar mais claro, né, deixar bem explicado, se a gente modificasse aquele raio, né, aqui a gente avaliou um raio de 10 quilômetros, tá? Mas se você avaliasse um raio de um tamanho maior, tá? Aí o resultado seria outro completamente diferente, tá? Aí vocês podem ir também fazer os testes aí na casa de vocês para ver os resultados, tá? Então, aqui, na verdade, é o valor de ocorrência, então, dentro daquele raio que a gente estipulou de 10 quilômetros, tá? Então, é isso que esse valor aqui quer dizer, tá bom? Então, seria, vamos dizer, 104 ocorrências dentro de um local, né? Dentro de uma análise, né? Que parte a partir de um ponto, que é parte de um ponto com um raio de 10 quilômetros, tá? Então, é isso que a densidade de kernel, né, que o estimador de kernel permite a gente avaliar, tá bom? Então, voltando lá para a nossa aula,
a gente agora vai ver um pouquinho continuando dentro da estatística espacial, a gente vai ver um pouquinho da análise espacial de superfícies, tá? Trabalhando um pouquinho, né, com interpolação de dados, tá? Então, a interpolação de dados, ela busca estimar o valor da variável de estudo em uma área sem informação, a partir de pontos amostrados. Então, diferente do estimador de kernel, né, que ele avaliava a ocorrência, né, a contagem de um dado valor, aqui a gente vai conseguir estimar o valor da variável, né? Então, imaginando que esse x fosse um valor sem aliás, um ponto, né, sem valor, a gente conseguiria estimar o valor para esse local a partir dos pontos que estão ali geograficamente distribuídos ao seu redor, tá bom? Então, ele considera não somente os valores, tá? Mas também as distâncias e direções entre os pontos amostrais para conseguir estipular o valor que a gente busca até em um determinado local, né? Então, ele analisa os dados coletados no espaço, né? Então, como eu disse, ele vai conseguir, a partir de um xy, estipular o valor da variável, tá? Aqui o nosso z, tá? Então, o valor, né, da intensidade de uma determinada variável. Por exemplo, se a gente estivesse avaliando temperatura, né, com base no x e no y de um dado local e com base nas estações, né, ao interior, nas estações, nos dados ao redor, a gente conseguiria avaliar o valor para um local de interesse, tá bom? Alguns dos principais, né, métodos de interpolação são o inverso da distância ponderada, a krigagem, a mínima curvatura e a triangulação linear, tá? Sendo que os mais utilizados mesmo são o inverso da distância ponderada e a krigagem. É claro que isso daí vai variar para o tipo de utilização também, tá bom? Aqui na nossa aula, a gente vai focar apenas na interpolação através do inverso da distância ponderada, tá? Ou mais conhecida aí como IDW, né, com carinho. Então, esse método, né, o IDW, ele é um procedimento de interpolação de um conjunto de dados espacialmente separado, tá? O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso quer dizer que os seus dados eles têm que estar espacialmente separados, como diz, tá? Ele não pode estar um dado alocado acima do outro, tá? Ele tem que estar distribuído, tá? Espacialmente, tá bom? O IDW, ele assume que cada ponto medido tem uma influência local que diminui com a distância, tá? Por isso que é o inverso da distância ponderada, tá? Ele dá pesos maiores aos pontos mais próximos do local de predição e os pesos diminuem em função da distância. Então, quanto mais distante um ponto do local que você quer caracterizar, menor vai ser o peso nessa avaliação, tá bom? Então, aqui a gente tem a equação matemática, tá? Então, esse x com asterisco é o valor desconhecido em um dado local, tá? É o valor desconhecido, e o W é o peso, e x é o valor do ponto conhecido. Então, aqui x1 é um ponto 1 e o peso 1, tá? O W1, que são conhecidos, tá? E esse peso a gente calcula aqui no caso através da distância, tá? Então, quanto mais distante o ponto tá, aliás, o ponto que a gente está caracterizando, tá? Do ponto que a gente quer mostrar, menor vai ser esse peso, tá? Então, por isso que é considerado, né? Por isso o nome, tá? O inverso da distância ponderada, tá bom? Bom, e é isso aqui que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai trabalhar agora no QGIS. O dado que a gente vai utilizar agora é aquele dado de temperatura, tá? Como eu não salvei na aula passada, eu vou refazer aqui. Então, eu vou adicionar os municípios rapidinho. Eu vou adicionar também aqui os dados de temperatura, tá bom?
e vou fazer a união. Opa, veio os municípios centrais, não é isso que eu quero. Eu vou adicionar novamente os municípios. Pronto. Então agora eu vou fazer a união da mesma forma que eu ensinei naquela aula anterior, tá? Vou clicar aqui, selecionar a coluna que é igual para os dois dados, tá bom? Colocar em OK e pronto. Vamos ver se deu certo. Olha lá, deu certo os valores e é isso. Agora, para fazer o IDW, como eu disse, é por pontos, tá? Que a gente faz. Então, aqui, como são áreas, né, polígonos, a gente não pode fazer essa avaliação de IDW. Então, o que a gente vai fazer é gerar primeiro os centroides, tá? Então, com base nos pontos, eu vou gerar o centroide de cada polígono. E esse centroide, ele já vem com a informação do atributo, então ela vai ficar armazenada já no centroide. Então, eu vou lá salvar municípios centroides correto, aqui, só para a gente salvar, para vocês verem aí. Então, tá lá. Pronto, tá bom? Então, da mesma forma, a gente vai ter que reprojetar esse dado, tá? Que ele também, como é com base na distância, né? O inverso da distância ponderada, então a gente precisa também de um sistema de referência métrico, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, selecionar aqui Lambert, também conformal aqui para o Brasil, tá? Então, vou salvar aqui. Pronto, o dado já foi reprojetado, tá? Então, esse é o nosso dado reprojetado. Agora, para gerar o IDW, a gente vai vir aqui em interpolação, vai selecionar o dado que a gente quer representar, no nosso caso aqui, reprojetado, a gente vai selecionar a média anual, tá? Adicionar. Que ele já vem aqui, ó, tá? O tipo, a quantidade de colunas e tudo mais. Como a gente vai selecionar o tamanho do pixel, aí ele vai modificar isso aqui. Eu vou colocar 1 quilômetro. Então, vou colocar aqui 1000 metros, tá? Então, aqui o valor do x e y mínimo, ele vai definir de acordo com a sua área, com os pontos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 1000, vou selecionar a saída do meu dado. Vou colocar aqui temperatura média. Então, aqui, tamanho do x e do y o mesmo, né? 1000 metros, né? Que equivale a 1 quilômetro, e clicar em OK, tá bom? Ele vai interpolar. Isso pode demorar um pouquinho também, tá, gente? Está carregando aqui a imagem. E pronto, está lá gerado o valor, então, de temperatura média anual, tá? Que foi aquilo que a gente calculou na aula passada.
Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, tá? De colocar aqui o estilo banda simples falsa cor. Eu vou deixar também do vermelho ao verde, vou só inverter aqui a cor. Vou deixar de intervalos iguais, aumentar aqui, pronto. E vou clicar em OK. Tá lá o nosso dado de temperatura para todo o Brasil, tá? Então aqui deixa eu só modificar. E lá a gente consegue observar o comportamento da temperatura ao longo do Brasil todo, né? Então aqui a gente observa, né, o que já é sabido, né, que as menores temperaturas elas são observadas no sul do Brasil, enquanto as maiores temperaturas, né, são observadas no norte, tá? Então o IDW ele permite isso, que a gente em locais onde não tem o dado, que nem aqui, a gente vai obter um dado, tá bom? E ele faz isso com base na distância, tá? Que é aquilo que eu mencionei. Então, era basicamente isso para a aula de hoje. Como eu disse também, existem outros interpoladores, tá? A krigagem mesmo é um método muito utilizado. Inclusive, na krigagem tem uma das funções que a gente pode colocar ponderar o dado com uma outra variável, tá? Então, por exemplo, no caso da temperatura, a gente sabe que a temperatura ela varia também com a altitude, né? Não é só com a distância aqui, nesse caso, tá? De um ponto para o outro, tá? Mas se a gente tiver uma estação medindo a temperatura em um local com uma altitude alta, a gente vai ver que o valor vai ser bem diferente de um local, mesmo que seja próximo, mas em uma altitude menor, tá? Então, esses outros tipos de interpolação também são bem interessantes e aí vai também a questão que eu comentei, que depende do que você está fazendo, tá? No caso da interpolação, é interessante que a gente utilize esse tipo de dado que ele varia espacialmente. Interessante não, né? Ele tem que ser usado em variáveis, né? Em dados que variam espacialmente, porque se a gente pensar, por exemplo, em uma variável que a gente poderia interpolar, né? Mortes, né? Mas a gente sabe que mortes elas não variam com uma determinada distância de um local para o outro, tá? Então, isso daí você vai ter que avaliar de acordo com a variável que você está estudando, tá bom? Então é bom se atentar a isso. Por exemplo, também eu já vi, né, avaliar, por exemplo, quantidade de carros na via, não necessariamente que numa via com muito movimento, a via do lado vai ter muito movimento, então, né, contagem de carros, né? Então isso tudo a gente tem que se atentar quando a gente estiver fazendo interpolação, tá? Precipitação é a mesma coisa, se você está avaliando precipitação em locais próximos, aí a gente pode haver, né, uma alta correlação, né? Mas se uma precipitação ela é muito local, então às vezes vai precipitar no local e no outro não. Então a interpolação que ela vai considerar nesse caso a distância, ela daria um valor de precipitação mesmo no local onde não ocorre a precipitação, tá? Se a gente tivesse precipitação em duas cidades e no meio, por exemplo, entre essas duas cidades, a gente quisesse saber um valor e interpolasse, ele iria dar um valor, tá? Se nas duas cidades tivesse chovido. Mas não necessariamente a gente sabe que vai ter chovido naquele local, tá? Então é por isso que é interessante a gente saber como que essas interpolações podem ser utilizadas. Eu comentei o caso da precipitação, mas existem sim estudos que utilizam interpolação para precipitação, tá? Mas é só para a gente se atentar a esses poréns aí, tá? E a aula de hoje, né, de estatística espacial, né, essa segunda parte, ela vai ser finalizada por aqui. E é isso, tá? Então a gente se vê na nossa próxima aula.